A nossa aula de hoje é sobre os poliedros. Os poliedros são um tipo de sólido geométrico. Os sólidos geométricos são essas figuras tridimensionais. Existem outros tipos de sólidos geométricos que não os poliedros. Por exemplo, o cilindro. Outro exemplo é o cone, a esfera. No caso dos poliedros, o que caracteriza eles é que eles são formados apenas por superfícies planas, enquanto que o cilindro e o cone que estão desenhados aqui, a gente pode lembrar que eles também têm algumas superfícies arredondadas. Alguns poliedros são interessantes porque todas as suas faces têm o mesmo formato. Eles são chamados de poliedros de Platão. Existem 5 desses poliedros. O primeiro deles que a gente está mostrando aqui é o tetraedro. O tetraedro, como podemos observar, ele tem as faces no formato de triângulo. E são 4 dessas faces. Cada uma das faces é um triângulo equilátero. Outro dos poliedros regulares é o que nós conhecemos como cubo, e também pode ser chamado de hexaedro. O hexa quer dizer 6, porque ele tem 6 faces. E cada uma das faces é um quadrado. Outro dos poliedros regulares é o octaedro. Octa quer dizer 8. São 8 faces que ele tem, todas elas triangulares, como se fossem 2 pirâmides, uma contra a outra. Outro dos poliedros regulares é o dodecaedro. O dodecaedro tem 12 faces, e cada uma delas é um pentágono, que tem 5 lados. Vou colocar numa posição melhor aqui. Você vê que todas as faces são pentágonos. E o quinto é o icosaedro. Ele tem 20 faces iguais, todas elas são triângulos equiláteros. Então, esses são os 5 poliedros que são chamados de regulares, porque realmente as faces deles são todas iguais. Você pode se perguntar, mas não existem outros? Existem outros poliedros que são formados, às vezes, por faces que têm formatos diferentes. Você pode juntar, por exemplo, pentágonos e hexágonos e formar um poliedro. Mas assim, exatamente, com todas as faces regulares e iguais, são esses 5. Outro tipo de poliedro são os prismas. Os prismas têm 2 bases, que são figuras iguais, e suas outras faces são retângulos ou paralelogramos, quando a figura, por exemplo, é inclinada, como essa aqui. Nós podemos mostrar isso aqui no simulador. Vou aumentar a altura desse prisma. Vamos incliná-lo. Vamos observar o prisma inclinado, que as faces dele, elas são paralelogramos. Certo? Mas os prismas que a gente vai encontrar mais comumente têm as faces como retângulos. A gente pode ver que as bases podem formar figuras diferentes. Por exemplo, aqui temos uma base que é um quadrado. Nós podemos ter uma base, como a primeira que a gente viu, que é a base pentagonal. Podemos ter também base triangular. Então, essa é a característica dos prismas. E outro dos poliedros notáveis são as pirâmides. As pirâmides também têm base, só que elas têm uma base. No caso aqui nós estamos mostrando uma pirâmide de base, é um triangular, base triangular. Mas podemos observar aqui que quando a base é quadrada, as outras faces todas são triângulos, que é a característica das pirâmides. Também podemos ver uma pirâmide aqui, em que a base é um pentágono. Então, esses são os poliedros notáveis.
A gente pode encontrar e formar outros tipos de poliedros, e todos eles vão se chamar poliedros se as suas faces forem planas. Esses aqui são os mais notáveis que a gente vai estudar. Um abraço, então, e até a próxima aula.